Então, gente, vamos começar falando um pouquinho sobre essa questão do preparo do solo. A gente vinha numa sequência aí uma sequência falando sobre a cultura da mandioca, mas de fato a gente preparou algo mais geral sobre preparo do solo que acaba se adequando às outras atividades. É, algumas falas que eu farei aqui, a princípio poderão parecer polêmicas, né? Mas a gente vai tentar contextualizar. Toda, toda, todo o preparo do solo aí conceitualmente, né? A gente diz que é o conjunto de operações com o objetivo de dar ao terreno condições de receber semente ou órgão de reprodução vegetativa de plantas, né? Então, assim, se a gente fazer uma reflexão, toda ação antrópica aí, ela causa impactos, né, na agricultura. Se a gente chega num determinado ambiente equilibrado, qualquer intervenção que façamos, ela vai ter suas consequências, seus impactos naquele meio, né? Aí, esses impactos, eles podem ser positivos e como podem ser negativos, né? Ou seja, eles podem vir a melhorar aquele ambiente, mas podem vir também a degradar aquele ambiente, né? Equilibrado. Se a gente pensar num contexto da situação que nós temos hoje em nossas comunidades, nas nossas propriedades, a maioria desses solos, a maioria desses ambientes são ambientes que estão, de certa forma, desequilibrados, né? Tanto do ponto de vista de solo, fauna e flora. Então, a gente precisa, de uma forma ou de outra, é, fazer, né, manejo, né, desenvolver manejo na área que venha a causar impactos positivos em um processo gradativo de melhoria do solo. Então, partindo desse pressuposto, é que aqui as ações de preparo do solo que eu venho falar é dentro dessa perspectiva de um solo, né, que já foi trabalhado diversos anos e ele necessita aí de um preparo mais pesado, mais assim, que venha causar um impacto maior naquele ambiente para assim desencadear um processo de melhoria desse solo, né? Então, historicamente aí, é, desde que o homem deixou de ser nômade e começou a cultivar a terra, né, que tem históricos de preparo do solo, né? Então, essa gravura demonstra isso, que as civilizações antigas já faziam manejo aí do solo, preparando o solo para receber a semente ou qualquer outro órgão vegetativo, propagativo de plantas, né? Então, esse preparo do solo aí que a gente fala, ele visa, né, oferecer aí, o objetivo dele é oferecer um ambiente adequado para o crescimento e desenvolvimento das plantas, permitindo a produção econômica e evitando a degradação do solo, né? Então, assim, a gente tem que sempre pensar que o solo é um organismo vivo, né? E que ele necessita ser tratado de uma forma conservacionista, uma forma sustentável, né? Então, assim, a situação que nós temos hoje em diversos locais, houve relatos aí na semana passada de Redivan falando sobre a questão da compactação do solo, né? Então, hoje a situação que nós temos em nossas comunidades muitas vezes são essas. Eu estive essa semana lá na Cruzinha, por exemplo, eles têm problemas lá de compactação do solo, então a gente precisa preparar também, fazer, né, desenvolver operações nesses solos que venha a fazer um processo de melhoramento aí gradativo do solo.
para que a gente possa ter ele como um organismo vivo e sustentável ali para nossas plantações, né? Definição, manipulação física, química ou biológica do solo para otimizar as condições, né, para a germinação e emergência das sementes, assim como o estabelecimento de plantas, né? A gente fala um pouquinho aí sobre essa questão do preparo, né, primário aí do solo, né, que tem como objetivo a manipulação mais profunda, utilizando implementos conhecidos como arado, como nos casos em que precisa, né, os subsoladores, né, mas a gente vai trabalhar cada um desses mais à frente aí. Né, e um preparo que a gente está denominando aí de preparo secundário complementar essa parte inicial aí dos arados, né? Com as grades que eles estão roando, né? Nivelando o solo, incorporando matéria orgânica, incorporando corretivos como gesso, como calcário, né? Então seria aí esse processo de secundário aí de preparo do solo, seja sucano, levantando canteiros, né? E também tem o preparo do solo corretivo, que são as operações, né, quando há necessidade aí de correção de acidez, que eu falei, incorporação desses corretivos, calcário, gesso, ou então necessita de uma capina com a enxada rotativa, algumas das comunidades aí tem, né, aqueles microtratores com enxadas rotativas que faz a capina aí do solo. Essa aração, né, consiste, o preparo do solo primário aí consiste no corte, elevação e posterior inversão da fatia do solo, né, denominada leiva aí. O objetivo é revolver o solo, né, expondo suas camadas internas ao ar e aos raios solares. Né? Incorporar restos de cultura, esterco, corretivo, visando aí também manter ou melhorar a fertilidade do solo. Né? Nesse processo aí, quando a gente fala de correção de solo, fala de calcário aí, a gente fala dessa incorporação, né? Então a gente faz uma parte da dose que a gente vai fazer de calcário, de algum outro adubo, de gesso, antes dessa operação de aração ou de gradagem, que é para haver depois a incorporação desses produtos ao solo. Em termos de cobertura vegetal, né, controlando as ervas daninhas ou incorporando adubos verdes. Às vezes a gente faz uma adubação verde, né, planta, feijão de porco, algumas leguminosas, e aí depois a gente vem fazendo, incorporando essa matéria orgânica para o solo para ver essa melhora gradativa aí do solo do ponto de vista de matéria orgânica, de fertilidade, né? Alguns exemplos, né? O arado de disco, tem esse outro arado puxado pelo trator aí verde, que é o arado de Iveca, né? Que faz esse preparo primário do solo. Aí outra ilustrativa, né? Dos arados, como é que revolve, né? E inverte as camadas do solo. Tem mais outros exemplos aí. Mesma atração animal. O preparo do solo secundário, né, que como a gente falou, tem a finalidade de complementar essa operação realizada pelos arados, né, e aí são realizadas através de grades niveladoras, gradões, né, que servem para destorroar e nivelar o solo para receber a semeadura. Tem uma grade niveladora. Também outro exemplo de um gradão, né? E é bom salientar que em muitos locais
a gente vê que são usados sucessivas operações de solos, né, como esse gradão em algumas regiões, regiões de plantio de mamona, de mandioca, as únicas operações que são feitas durante vários períodos sucessivos são a gradagem. Aí o que acontece? Acaba desintegrando, né, as partículas do solo, acaba provocando, fazendo um processo de compactação desse solo. Então, em muitas regiões aí, principalmente as regiões de mamona, nós temos o efeito aí do que se chama o pé de grade, né? Por quê? Porque essas camadas, esses tipos de operação, como o gradão, ele faz apenas ali 20 centímetros, 30 centímetros de solo, no máximo, né? Que esse disco consegue cortar aí a camada de solo. Então, essa camada inferior a isso, mais profunda, acaba que havendo uma compactação, o que aí a gente chama de pé de grade. Se vocês fizerem um teste nessas regiões aí mais argilosa, solo argilo arenoso aí, se você colocar, tentar enfiar aí um pau, uma ponta do facão, aí acima de 30 centímetros, vocês vão perceber que existe uma camada compactada ali. E isso aí provoca, né, dificuldades das raízes se desenvolverem, dificuldade da penetração da água, da aeração do solo. Mais à frente a gente vai detalhar melhor essa questão. A gradagem pode ser utilizada antes ou depois da aração ou em substituição da mesma, né, na profundidade de 12 centímetros aí, né? Quando eu falei dessa questão do problema do pé de grade, é justamente isso. Muitas vezes sucessivas gradagens só sem aração acaba que vai provocando esse processo aí de compactação. A gradagem ela serve aí para desagregação, né, dos torrões e nivelar a superfície, incorporação de fertilizantes ou defensivos, enterrar sementes aí miúdas, né? Muitas vezes semente de capim faz apenas, né, passa a grade e acaba enterrando ali. Essas sementes são jogadas a lanços e passa o gradão ou a grade niveladora só para enterrar ali superficialmente as sementes. E também uma operação que às vezes elimina as plantas ali, as plantas invasoras ali naquele ambiente. As grades de disco elas podem ser basicamente de três tipos, né? Ação simples, que é basicamente a inversão do solo, né? Ou então, esses sistemas são empregados somente no controle de plantas daninhas, capina superficial. Aí, o exemplo é uma grade, né, de ação simples, ela só faz destorroar ou enterrar semente, ou então apenas eliminar a vegetação ali superficial. Recomenda-se fazer a gradeação, né, um pouco antes do plantio, que, né, incorporar a palhada, controla ervas daninhas, destorrou e nivela o solo. Outro preparo de solo, né, são as enxadas rotativas. Elas servem aí tanto para fazer essa capina ou incorporação de vegetação, quando eu falei, faz-se uma adubação verde anterior, então vem com a enxada rotativa para poder incorporar esse material aí ao solo. É uma máquina que é usada para destorroamento e nivelamento do solo, na formação e manutenção de canteiros, né? Às vezes ela já vai capinando, incorporando e vai levantando os canteiros, no controle de plantas daninhas, na incorporação de adubos e corretivos, na picagem e incorporação de retos culturais. Aí o exemplo, né? Acho que algumas dessas comunidades têm essa enxada rotativa. Se não me engano, tem na, na Matinha, né? Lá com o Renivan, tem, e acho que algumas outras têm também essa enxada rotativa que serve aí nesse preparo de solo.
Aí só um destaque, né, desse processo, né, de capina, de levantamento de canteiros, é um esquema da ação da enxada rotativa. É muito eficiente, né, para o preparo do solo em várzeas alagadas, né, na cultura do arroz irrigado. A profundidade de trabalho pode ser regulada através da alavanca, né, que modifica a altura em que a roda limitadora aí. Quanto mais baixa, né, a lâmina, mais profundo ela vai trabalhar. Uns exemplos aí de enxada rotativa, né, de levantamento de encarteiramento aí. Esses canteiros eles servem, né, para batata, para aqui na região usa muito para cebola, para mandioca também, ela acaba propiciando uma região maior aí para desenvolvimento das raízes, né? Porque essa camada do canteiro fica bem fofa. Aí também enxada rotativa com canteiramento, né? Para batata, para mandioca, para outras culturas. Aí uma desvantagem, né? Dessa operação que causa excessiva pulverização do solo. Como eu falei, ele acaba destorroando demais, fragmentando demais o solo, e aí acaba o solo sendo, as partículas do solo sendo levadas pelo vento, né, o que provocando também erosão, ou se chove, uma enxurrada passa, acaba lavando muito o solo, tirando essa camada superficial aí de solo, que é ruim, né? Os sulcadores, que abrem sulcos no solo para o plantio ou semeadura de uma cultura, ou para irrigação, drenagem, controle e erosão, né, divisão de talhões. Aqui nessa nossa região aqui, Morro do Morro, Iraquara, Souto Soares, que são áreas mais planas, dependendo, né, da drenagem do solo e, como eu falei, daquela questão de compactação do solo, a água acaba não penetrando ali no solo, acaba se acumulando ali na superfície. Então, em algumas regiões, isso acaba inundando ali a lavoura, né? A gente viu aqui recentemente com as chuvas exemplos de locais onde a lavoura ficou submersa em função desse que é muito plana e aí acaba. Então, quando você tem, até para eu ter colocado essa foto aqui, quando você tem sulcos ou você tem aqueles canteiros mais altos, acaba que impede que a água cubra ali as culturas, né? As plantas. Muito usado em milho, cana-de-açúcar, mandioca, são os exemplos, né? Um exemplo de sucador. Então, como a gente já veio falando dessa questão, e aí nós nos deparamos, né, desde o início do trabalho nessas comunidades, em muitas comunidades nós nos deparamos com a necessidade dessa subsolagem em função de manejos sucessivos com o gradão, havendo essa compactação da camada inferior aí do solo, né? Nós realizamos aí no município de Mulungu do Morro, lá no Mandacaru, se não me engano, também práticas lá no Rosendo com relação a isso. Na Cruzinha, a gente discutia essa semana a necessidade, né? Eles receberam um trator com subsolador lá essa semana e falando da necessidade dessa operação para que possa aí destorroar, né? Descompactar esse solo para haver maior penetração de ar, penetração de água,
para que o adubo ali... Até a distância é uma adaptação das atividades de assistência técnica e extensão rural do Bahia Produtiva. Projeto do Governo do Estado da Bahia por meio da Secretaria de Desenvolvimento Rural do Estado da Bahia, executado pela CA, Companhia de Desenvolvimento e Ação Regional, com recursos provenientes de acordo de empréstimo com o Banco Mundial.